Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus te abençoe nesse dia, domingo, dia do Senhor. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês e queremos que estes momentos aqui sejam momentos extremamente bons, alegres, momentos que venham edificar a sua vida e a vida da sua família. Quero te convidar, em primeira instância, a abrirmos a palavra de Deus, desta feita no evangelista Lucas. Lucas, capítulo 24, vamos ler alguns versículos. São 12 versículos que eu quero ler com os irmãos nesta oportunidade. Abra então a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso de 1 a 12. A palavra de Deus nos fala sobre a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falavam: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Eles, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Essa é a boa notícia nesse domingo. O nosso Senhor Jesus não está na tumba, está à destra do Pai, o Todo-Poderoso. Quando falamos de algumas religiões pelo mundo afora, onde encontra aí os seus ídolos, seus salvadores, podemos assim dizer, ambos estão por aí, restos mortais. Mas do Senhor Jesus não se encontrou nada. Essa é a esperança que temos. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você e quero rogar a Deus que de fato nos abençoe e agradecê-lo porque não ficou na tumba, mas venceu a morte e a sua vitória é também a nossa vitória. Deus querido, nesta oportunidade, nós clamamos ao Senhor, rogando que o Senhor de fato nos abençoe. Que o Senhor de fato nos ajude a caminharmos, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, crendo e tendo esperança em um Deus e em um Salvador que venceu a morte e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E hoje se encontra à destra do Pai o Todo-Poderoso, sentado no seu trono de glória, governando o mundo e as nações. Te louvamos, ó Pai, porque esse teu Filho bendito, que foi entregue na cruz por nós, é de fato o nosso maior presente. Temos em Cristo a salvação, temos em Cristo a esperança, temos em Cristo a alegria de que dias melhores virão. E daqui a alguns dias, com certeza, estaremos com o Senhor na eternidade para todo sempre. Louvado seja o teu nome, oramos no nome de Jesus. Amém. Há um hino de nosso cenário que é intitulado Rude Cruz. Gostaria que nós cantássemos esse hino
nessa oportunidade. Como emblema de vergonha e dor, mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Muito bem, depois de cantarmos esse hino, uma bela mensagem, um dos hinos mais consagrados do meio cristão, que fala realmente ao nosso coração, nós queremos te convidar ainda a continuar conosco e abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, num texto que vamos meditar nesta oportunidade. Abra a sua Bíblia, então, no Salmo de número 16. Abra sua Bíblia, então, no Salmo de número 16. Nós vamos meditar nesta oportunidade em cima desse salmo. É um salmo pequeno, porém de uma riqueza extremamente valiosa e preciosa para todos nós. Fala sobre um hino de Davi, o Santo de Deus. A palavra de Deus, do Salmo 16, nos diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas
dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha esperança, estando Ele ainda à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós queremos pedir a instrução da tua palavra para nossa manhã de reflexão e fazemos isso, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Minha abordagem é acerca do Salmo de número 16. Nesse salmo eu quero ver com os meus irmãos e com quem nos vê nessa oportunidade alguns benefícios da ressurreição de Cristo. Eu não sei se você já parou para imaginar, mas se não, é uma boa oportunidade para se fazer isso. Já imaginou se a história de Cristo fosse apenas a do Senhor Jesus histórico? Se ele tivesse nascido de uma Virgem Maria, vivido cerca de quase 33 anos, e estivesse ainda enterrado em um túmulo na cidade de Jerusalém? Já parou para imaginar isso? O fato, meus irmãos, eu quero me reportar ao apóstolo Paulo. Paulo escrevendo à igreja em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 até o 19, Paulo faz uma indagação dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ainda permaneceremos no pecado e somos os mais infelizes de todos os seres humanos ou de todo homem. Portanto, queridos irmãos, não teríamos motivo para estarmos aqui, muito menos para celebrar e cultuar o nome do Senhor. Hoje estamos distantes uns dos outros pelo problema que estamos vivendo, mas unidos em Cristo. Quando falamos do momento de comunhão, que é a mesa do Senhor, esse momento chegará. Esse momento é um momento extremamente ansiado por nós. Eu estava me lembrando de reverendo Cícero Siqueira, plantador de várias igrejas no leste de Minas. Esse homem, ao plantar igreja na sua própria cidade, pregava em outras cidades e usava como meio de veículo o seu animal. Era um bom cavalo. E ele demorava até 3 meses para fazer toda a rota da igreja que estava à disposição de trabalho dele. Já imaginou quanto tempo? Mas uma coisa me chamou a atenção, é que os irmãos estavam sempre valorizando aquele momento, a presença do pastor, porque iria naquele dia cear com os irmãos, tendo a presença espiritual do Senhor naquele dia, naquela oportunidade. Meus irmãos, caminhando um pouco mais, a gente pode entender que quando falamos dos benefícios da ressurreição de Cristo, e essa é a mensagem que a igreja precisa pregar todos os dias, nós olhamos para os 4 evangelistas, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu não vou citar aqui a referência, mas todos esses evangelistas afirmam sobre a direção do Espírito Santo de Deus que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio, queridos. Essa é a boa notícia.
E diante dessa boa notícia, nós podemos então nos respaldar de que há na ressurreição de Cristo benefícios extremamente valiosos. Basta olharmos para aquilo que o Salmo nos instrui. E eu quero então, à luz do Salmo, pensar sobre pelo menos 3 benefícios que nós podemos enxergar, para que a igreja entenda que nesse tempo que estamos vivendo, que é um tempo que está passando rápido, é um tempo que vai se findar, é um tempo que vai terminar, em breve vamos desfrutar dos benefícios da ressurreição em Cristo Jesus. Ao olharmos para o versículo 5 e 6 do Salmo 16 que li, diz assim: O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o meu arrimo ou o arrimo da minha sorte. Cai-me a desvisas em lugares amenos e muito linda a minha herança. Então, querido, nós podemos afirmar que há uma linda herança. Enquanto vemos alguns filhos brigando por herança, pelos quais os seus pais deixaram, você tem uma herança extremamente valiosa, uma herança em Cristo, algo que nós recebemos quando recebemos a Cristo em nosso coração. Deus garante a sua herança a nós através da pessoa do nosso Senhor Jesus. E no verso 6, meus irmãos, está dizendo que não é qualquer herança, não é uma herança pequena, uma herança sem valor, mas o texto nos afirma que é uma muito linda a minha herança, muito linda, uma herança valiosa. E aí, eu quero reportar os meus olhos e levar você, mais uma vez, para Colossenses capítulo de número 3, verso 24. Paulo, escrevendo aos Colossos, diz assim: ciente que recebereis do Senhor a recompensa, ou a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Nós estamos, nesses dias, em casa. Passamos a maior parte do nosso tempo em casa. Mas eu não sei, querido, se você já parou para pensar que é na sua casa que você está tendo a oportunidade de servir a Deus. Orar mais, ler mais a Bíblia, consagrar mais seu coração ao Senhor, interceder pelas nações, interceder pela sua cidade, pelos seus vizinhos, pelos parentes não crentes. Então, querido, quando eu zelo pela minha vida espiritual, eu estou entendendo que eu tenho uma recompensa e uma herança em Cristo e que eu devo continuar fazendo o meu serviço. E se você ainda não tem direito a nenhuma herança nesta vida, se nenhum parente seu não tem nada para deixar para você, não fique triste, não fique triste. Sabe por quê, querido? Porque se você entregar o seu coração a Cristo, hoje você passará a ser herdeiro, segundo o texto bíblico, de uma herança linda. O céu, a eternidade com Cristo, um lugar onde não haverá choro e nem ranger de dentes, um lugar onde haverá gozo e alegria na presença do Eterno, junto com o Senhor Jesus e com todos aqueles que morreram pelo Evangelho do Senhor. Portanto, queridos, eu ainda quero fazer menção a 2 textos. Um que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, quando diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Mais uma vez, um respaldo bíblico para confirmar que nós temos uma herança, temos esse benefício da ressurreição de Cristo. Eu fecho aqui esse primeiro ponto, ainda lembrando do apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 17, que diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos o quê? Glorificado. É bênção, meus irmãos. Portanto, Cristo venceu a morte, ressuscitou. Isso nos garante que nós temos uma herança valiosa, uma herança para
para todo sempre. Deus seja louvado. A segunda coisa, ou o segundo benefício que quero deixar com os meus irmãos e com você que nos vê, é a sua presença à direita. Eu vou explicar isso melhor. Além de falarmos, em primeiro lugar, que temos uma herança linda, uma herança maravilhosa, Jesus também nos dá a sua presença à nossa direita. Jesus nos garante isso. Quando o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, do verso 22 até o verso 32, essa pequena porção bíblica nos ajuda a entendermos essa expressão. Temos a presença de Cristo todos os dias, em todos os momentos, podemos então contar com o Senhor Jesus. Eu confesso para você, meu querido, que nem todos os amigos que tem, posso contar com ele todos os dias. E nem todos aqueles que são os meus amigos sabem que também não podem contar comigo todos os dias. Mas a certeza que eu tenho através das Escrituras é: todos os dias eu posso contar com Jesus. Ele está sempre do meu lado. E aí, meus irmãos, quando se fala ou se refere à direita, podemos dizer que é um lugar de honra, é um lugar de proteção, preparado para a batalha. É uma posição que nos dá segurança, né? Por isso podemos ler a expressão do salmista: jamais serei abalado. Quando nós estamos tendo essa consciência de que Cristo está conosco todos os dias, meus irmãos, nós podemos ter essa confiança e essa certeza: jamais seremos abalados. Quando eu vou para o Salmo 55, verso 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus cuida dos seus. Deus ama os seus. Ainda no Salmo 62, o verso 6, eu quero citar esse versículo que me chamou bastante atenção, que diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Mais uma vez, o salmista reforçando a ideia que quando temos a companhia de Deus em nossa vida, em nossa caminhada, jamais seremos abalados. Deus, meus irmãos, tem nos dado a certeza de que podemos confiar na sua proteção. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Quando contratamos uma proteção, seja para o nosso veículo, seja para a nossa residência, ou seja para qualquer outro bem de consumo da nossa casa, o que nós queremos é que, de fato, aquilo ali sirva e vale para o momento que nós precisamos. Mas, meus irmãos, quando se fala da pessoa do nosso Senhor Jesus, nós temos essa plena confiança, porque a Bíblia diz que jamais seremos abalados. Então, Deus tem nos dado essa certeza. Podemos confiar nele, pois ele é aquele que nos guarda, é aquele que está à nossa direita e está vivo, vivo para todo sempre. Porque Cristo ressuscitou, meus irmãos, e agora, por ele ter ressuscitado, desfrutamos da sua proteção e desfrutamos da sua presença constantemente com a gente. Em tempos de pandemia, a igreja de Cristo não tem que temer, tem que testemunhar que a sua confiança está no Deus a quem controla qualquer tipo de enfermidade que assola ou assolou o mundo. Vamos confiar, meus irmãos. Esse é um benefício da ressurreição de Jesus. Portanto, confiemos no Senhor. Eu quero finalizar, eu quero falar do terceiro benefício aos amados irmãos. O terceiro benefício, meus irmãos, é algo que muitas das vezes mexe com o meu coração. Eu me sensibilizo com isso porque me incomoda muito saber que Deus fez por mim na cruz. É a garantia de vida eterna. Quando eu compro um produto e me é oferecido a garantia, eu estou crendo que aquela garantia tem validade. Mas muitas vezes as nossas garantias
elas têm fim. Mas no que tange a vida espiritual, no que tange o compromisso que eu assumi com Jesus e ele assumiu comigo, que você é convidado a fazer também, você tem a certeza, porque as Escrituras nos garantem que você tem em Cristo, desde que assumiu um compromisso com ele, a vida eterna. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus nos dá o quê? Uma linda herança. Depois ele nos dá a sua presença que está sempre ao nosso lado, sempre junto com a gente. E agora temos, meus irmãos, a terceira garantia ou o terceiro benefício: vida eterna em Cristo Jesus. Daqui a alguns dias, eu brinco que daqui a alguns dias, porque o tempo passa rápido, não é verdade? Está passando rápido. Daqui a alguns dias, eu e você que confiamos em Cristo, já nos rendemos ao favor de Cristo, estaremos na eternidade. E aí, queridos irmãos, o que é verdadeiro, aquele que é verdadeiro crente, tem no seu futuro a garantia da vida eterna, da felicidade perpétua, na presença de Deus. Quando eu vou para os versos 9 a 11, diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Verso 10 do Salmo 16: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Verso 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Meus irmãos, o verso 10, santo, está com letra maiúscula, porque está falando do eterno, está falando da pessoa de Cristo. E aí, mais uma vez, me permita fazer menção a Romanos capítulo de número 1, verso 4, quando Paulo escreve assim: e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, em Cristo se cumpre todos esses versículos que é citado aqui pelo apóstolo Paulo. E mais uma vez, querido irmão, você que nos ouve, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, de 1 a 14, ele faz uma aplicação da ressurreição de Cristo com a novidade de vida oferecida para nós, livres do pecado. Temos uma vida abundante agora, livre do poder do pecado, é uma vida na presença de Deus, eternamente livres da presença do pecado, não havendo mais morte. E aí, meu irmão e minha irmã, eu me reporto mais uma vez ao Salmo 16, o verso número 11, que diz assim, no final desse versículo: na tua destra, delícias perpetuamente. Estaremos um dia à destra do Pai, desfrutando das delícias que o Senhor está preparando para nós. Portanto, meu querido, nesta oportunidade, eu quero encerrar concluindo aqui a minha reflexão, dizendo algumas verdades. Primeiro, em segundo lugar, ou melhor, em primeiro lugar, Jesus nos dá uma linda herança. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, Jesus nos dá um benefício de estar sempre à nossa direita, sempre ao nosso lado. Em terceiro lugar, Jesus é aquele que nos garante a vida eterna. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o nascimento de Jesus fala de sua humilhação, deixando de ser Deus para se tornar homem. A expressão bíblica é esvaziando-se. Mas quando falamos, meus irmãos, da ressurreição de Cristo, gerada pelo poder do Espírito Santo, fala também da manifestação de todo o poder de Deus envolvido nessa obra. Há um cântico que nós cantamos nesses dias e cantamos sempre, um cântico que já há muito tempo se canta pela igreja, e eu quero parafrasear aqui a letra, ou ler a letra para os irmãos.
Porque Ele vive, posso crer o amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Queridos irmãos, amigo que nos ouve, é uma bênção saber que o nosso Senhor está vivo. A morte não pôde tragá-lo. Venceu a morte. E isto é suficiente para termos a plena confiança e certeza dos seus benefícios para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nesse instante, vamos ouvir nesse momento mais uma canção que eu quero colocar para os meus irmãos nessa oportunidade. Vamos ouvir a canção. Nós temos um hino do nosso hinário presbiteriano e é muito bom a gente cantar esse hino. Eu quero então que você cante conosco esse hino, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós cantamos no início o hino Rude Cruz, o 266. E agora nós vamos cantar um outro cântico, que fala também da bênção da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o hino 272, Aleluia ao Cristo redivivo. Vamos cantar juntos. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia. Ok, meus irmãos, cantamos esse hino com muita alegria, não é verdade? A terceira estrofe diz assim: gratos hinos hoje erguei, aleluia. Vamos encerrar. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida diante de Deus e vamos fazer isso nesse instante com muita alegria, no nome de Jesus. Amém. Deus amado, muito obrigado, porque em Cristo Jesus, na sua morte, gerou a todos nós, servos do Senhor, grandes benefícios. Ensina-nos, ó Deus, a valorizar esses benefícios. Ensina-nos, ó Deus, a dar o valor que é devido, porque se trata
de algo extremamente valioso, porque vem da tua palavra, é a boca do Senhor ao nosso coração. Possamos valorizar, caminhar e entender que esses benefícios são benefícios dos quais é dado àqueles que um dia entregaram e confiaram suas vidas ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós oramos agradecidos, nós oramos no nome de Jesus. E agora, meus irmãos, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Teu Espírito Santo esteja presente, meu Deus, na vida da Tua igreja e na vida de todo o Teu povo sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Querido, muito obrigado por nos acompanhar. Que o Senhor Jesus te abençoe. A Igreja Presbiteriana do Novo Eldorado está situada na Rua Ipuera, 128, bairro Novo Eldorado, em Contagem. Passando por aqui, teremos uma alegria imensa em recebê-lo conosco. Esses dias não estamos presencial, porque estamos cumprindo aí as determinações do nosso estado, do nosso país. Estamos de porta fechada, mas voltaremos em breve. E voltando, você é muito bem-vindo. Queremos que não só a igreja, mas você venha estar conosco em nossas reuniões para a glória de Deus. Também desejo a você uma boa semana, uma semana assim de muitas oportunidades para pregar o nome de Jesus, para agradecer, para confessar pecado, para ser uma bênção. Se consagra ao Senhor. Jejue ao Senhor. Hoje, domingo, nós estamos jejuando pelo Brasil. Toda a IPB. E você é o nosso convidado a fazer isso juntamente conosco. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.